Então, vamos seguir em frente agora para a parte que eu diria que é a mais importante do nosso GED de hoje, e é uma parte que a gente vai passar, vai ser super fácil de entender, mas é uma matéria importante aí para nossa AV3, ok? Que são os impostos em espécie. Daqui para o final do nosso semestre, ao longo dessa semana, se eu não me engano, o Elisberg terminou com vocês garantias e falou sobre os impostos estaduais, que são exatamente os impostos que a gente vai falar hoje, e na próxima semana ele vai utilizar uma aula inteira para falar só sobre os impostos municipais, e depois uma aula inteira só para falar sobre os impostos federais, perfeito? Oi, Cris, pode? Claro, pode perguntar sim, perdão. Não escutei sua... A mensagem não aparece aqui para mim. Diz. Tudo bem. Levi, o depósito, quando ele vai judicializar, ele precisa depositar o valor da dívida ou o valor que ele acredita ser o valor da dívida, ou o valor incontroverso, né? O que ele precisa depositar para ingressar com a ação? Entendi. Caso ele queira que a dívida tributária ela seja suspensa, ele precisa depositar o montante integral dessa dívida. Então, o valor todo, ok? O valor inteiro. Então, se ele depositar só uma parte, o restante, a diferença do que ele depositou e do crédito tributário que o fisco está cobrando, essa diferença pode sim ser cobrada, ok? Pode inclusive ser ajuizada uma execução fiscal, ok? Então, se ele quer que essa dívida seja suspensa, ele precisa depositar esse valor cheio. Entendeu? Ok, obrigada. Show? Beleza. Valeu, Cris. Então, é isso. A gente está estudando agora os impostos em espécie. Então, eu enumerei aqui para vocês quais são os impostos federais, os estaduais e os municipais, tá bom? Hoje, como eu já disse, a gente vai estudar só os estaduais. E aqui, nos impostos federais, aqui eu coloquei esse asteriscozinho no IGF, que significa os impostos sobre grandes fortunas, que existe, está legalmente previsto na Constituição, constitucionalmente previsto, mas que até hoje não foi transformado, de fato, aí, em um imposto. Então, impostos federais, temos o II, Imposto sobre Importação, IE, Imposto sobre Exportação, IR, Imposto de Renda, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ITR, Imposto sobre Território Rural, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, os estaduais, que a gente vai estudar hoje, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doações, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Municipais. E em relação agora aos municipais, temos o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, se eu não me engano, ISS, Imposto sobre Serviço, e TBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Perfeito? Então, temos aí a nossa coletividade de impostos no ordenamento jurídico brasileiro. A reforma tributária vai mudar um pouco disso, não muito, mas vai mudar. Ok? A gente não vai estudar ela porque não cai ainda, mas é inclusive interessante porque a partir do próximo ano nós teremos aí a existência de dois impostos novos, ok? Que é o IBS e o CBS, que estará em fase de teste. Perfeito? Só para que isso fique claro, mas que a gente não vai estudar isso hoje. Hoje, a gente vai estudar os impostos estaduais. Vamos começar com o ICMS, ok? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o ICMS, pessoal, é um imposto estadual. Ele incide não só sobre a circulação de mercadorias, como alguns serviços específicos. Então, não são todos os serviços que o ICMS ele incide, são alguns serviços específicos, ok? O ICMS, gente, ele é um dos tributos mais relevantes para o Estado. Ele tem aí extrema importância em relação aos outros tributos, outros impostos estaduais, como o ITCMD e o IPVA, não chegam nem aos pés da importância que o ICMS tem para os cofres públicos do Estado, perfeito? Então, como eu fixei aqui com vocês, ICMS, ele incide sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços, que a gente vai ver quais são, alguns serviços específicos, ok? E só para que não restem dúvidas, circulação de mercadorias, pessoal, circulação não quer dizer simplesmente uma mercadoria andando em círculo ou o transporte dessas mercadorias, ok? A circulação de mercadorias é a transferência de titularidade de titularidade desse bem, ok? Então, assim, eu vendo esse bem para alguma pessoa.
ocorre aí uma circulação de mercadoria, ok? Porque eu faço a transferência da titularidade desse bem, tá bom? Só para que a gente entenda aí exatamente o que significa circulação de mercadorias. Então, deixa eu ler um exemplo aqui para vocês sobre isso. Uma loja vende uma geladeira a um cliente, emitindo nota fiscal. Mesmo que a geladeira permaneça no depósito por alguns dias antes de ser entregue, já houve circulação de mercadoria, porque a propriedade ou a titularidade da propriedade já foi transferida. Perfeito? Então, isso é a circulação de mercadoria. Circulação não é um movimento físico, ok? É um movimento aí jurídico, é a transferência de titularidade. Perfeito? E então, a gente já viu, ICMS incide sobre circulação de mercadorias, ou seja, transferência dessa titularidade e alguns serviços específicos. Quais são esses serviços específicos? São dois, principalmente, que é o transporte estadual ou interestadual de pessoas e mercadorias, ok? Um exemplo que eu dou aqui para vocês. Uma transportadora leva mercadorias de São Paulo para o Rio de Janeiro, devendo recolher ICMS sobre o valor do frete. Então, assim, eu quis dar essa diferença para exatamente esse conceito para vocês do que é circulação de mercadorias, exatamente para que vocês não confundam com esse serviço específico do ICMS, porque são coisas diferentes. Então, o primeiro serviço específico do ICMS é exatamente esse transporte, seja entre estados ou entre municípios, de pessoas e de mercadorias. Então, um ônibus que transporta pessoas daqui para o interior, ou do interior daqui para Fortaleza, certo? Então, em cima do valor desse frete incide ICMS, perfeito? Segunda hipótese segundo serviço específico alcançado pelo ICMS, são os serviços de comunicação. Exemplo, quando uma empresa de telefonia, ela cobra uma mensalidade de plano móvel, uma Vivo da vida, uma TIM da Vivo, uma Claro, ou seja, nessa operação, há ICMS sobre o valor do serviço de comunicação prestado. Então, são nessas duas hipóteses aí de serviços em que o ICMS incide, tá bom? Lembrando, isso é diferente da circulação de mercadoria, ok? Da transferência de titularidade de uma mercadoria, ok? E só para que isso fique claro, pessoal, aqui eu estou tratando da regra geral, tá? Tudo que a gente estudou sobre responsabilidade tributária, substituição tributária, isso aí são exceções à cobrança, exceções a essa regra geral para facilitar a cobrança por parte do fisco, ok? Então, tenham isso em mente que o que a gente está estudando aqui é a regra geral. Então, feita essa breve introdução sobre o ICMS, agora a gente trata sobre os pontos específicos desse tributo. E em relação a todos os outros tributos, tá, pessoal? Tanto os estaduais como os federais e os municipais, a gente vai explicar dessa forma, ok? A gente vai falar do tributo, quando eu digo eu, Ivens, e se eu não me engano, o Ellisberg está falando assim, tá dando aula assim também. A gente vai começar falando sobre o sujeito passivo, depois sobre o fato gerador, a gente fala também sobre a alíquota, base de cálculo, ok? Para que cada característica específica do tributo esteja aí expressa nas nossas explicações, ok? Então, quem é o sujeito passivo, ou seja, a quem o fisco pode cobrar esse ICMS. Então, qual é o sujeito passivo do ICMS? Primeiro, é quem pratica a operação de circulação, ou seja, quem realiza a venda do produto, ou quem presta os serviços específicos, seja o serviço de transporte de mercadorias, seja os serviços de comunicação, ok? Então, quem pratica a circulação de mercadorias e quem presta o serviço, ok? É o sujeito passivo de quem o Estado pode realizar a cobrança desse ICMS, tá? Em seguinte, a próxima característica, em relação ao fato gerador. Qual é o fato gerador do ICMS? Em relação à circulação de mercadoria, é a transferência, pessoal, da titularidade, perfeito? No momento em que um bem passa da titularidade de uma pessoa para a outra pessoa, isso é o fato gerador do ICMS, ok? E em relação ao serviço específico, é a prestação desse serviço. Simplesmente, no momento em que eu presto esse serviço, isso é fato gerador para o nascimento aí do meu dever de pagar ICMS, ok?
Uma súmula muito importante, pessoal, para vocês terem em mente, é uma súmula que eu já vi sim cair em AV3, é a súmula 166, tá? Do STJ. Ele vai dizer que não incide o ICMS no simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Só um detalhe, no PDF vocês vão conseguir clicar nesse botão aqui e ele vai abrir a súmula, a integralidade da súmula para vocês, ok? Mas o que essa súmula 166 do STJ está dizendo é o seguinte: se eu tenho uma empresa, ok? Uma empresa, ela tem filiais aí diferentes. Então, tem a matriz e tem a filial número 1, por exemplo. Se eu pego um produto dessa matriz e desloco esse produto para a filial, percebam, eu realizei o transporte de mercadorias? Realizei. Perfeito. Esse transporte de mercadorias vai ter um custo, tá? Se esse transporte de mercadorias fosse entre empresas diferentes, iria incidir o ICMS nesse caso, porque houve o efetivo transporte de mercadoria específica, tá bom? Porém, o que essa súmula está dizendo? É que se esses estabelecimentos forem de um mesmo contribuinte, não incidirá o pagamento desse ICMS, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? É uma súmula aí que vocês precisam ter em mente. Qual é a base de cálculo do ICMS? No caso de circulação de mercadorias, é o valor da operação. O valor da operação, tá? Então, eu vendo uma garrafa de água para o meu amigo a R$ 100. O ICMS incide em cima desses R$ 100. Claro que, enfim, não incidiria nesse caso, né? Mas vocês conseguem entender aí, incidiria em cima desses R$ 100. E no caso dos serviços específicos, seja de transporte de mercadorias e pessoas ou de comunicação, incide no valor desse serviço. Basicamente isso. Qual é a alíquota de ICMS? A alíquota, como vocês sabem, é a porcentagem que incide sobre essa base de cálculo, ok? Então, qual é a alíquota de ICMS? Como o ICMS é um tributo estadual, a alíquota será variável por estado, ok? Mas geralmente é entre 17% e 20%, ok? Geralmente, isso é regra geral. Pode ser que seja um pouco mais de 20% ou um pouco menos de 17%, mas geralmente é entre 17% e 20%. E aqui, gente, eu também coloquei um botão, caso vocês queiram clicar para acessar a legislação de ICMS do Estado do Ceará, tá bom? Lá vocês terão todas as informações sobre a alíquota, sobre base de cálculo, sobre fato gerador, ok? Só clicar nesse botão aqui. Em seguida, nós falaremos sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação, que é o ITCMD, ok? É um imposto estadual, ele incide sobre a transmissão de bens. Lembrando, transmissão é a transferência de titularidade desse bem, ok? É a venda desse bem, é a transferência de sua titularidade, não, transmissão. Então, ITCMD incide sobre a transmissão de bens e direitos quando ela ocorre por ocasião de uma morte, que é esse causa-mortes aqui, ou por ocasião de uma doação, ou seja, uma transferência não onerosa, ok? Os dois exemplos que eu dou aqui para vocês. O herdeiro recebe no inventário um terreno que era do pai falecido. A transferência patrimonial para o herdeiro gera ITCMD. Perfeito? Foi uma transmissão de bens ocasionada por uma morte, que no caso aí foi a herança. Segundo exemplo, uma mãe, ela doa um apartamento ao filho. Ainda que o filho não mude imediatamente para o imóvel, houve a transmissão da propriedade, surgindo o ITCMD. Surgindo o ITCMD. Perfeito? É isso. Foi uma transferência não onerosa. Portanto, se encaixou aqui nesse termo doação e incidiu aí o ITCMD. Qual é o sujeito passivo? Quem é, melhor dizendo, o sujeito passivo do ICMD? Do ITCMD? No caso da herança, será o herdeiro ou o legatário. Vocês estão aí no 6º semestre, se eu não me engano. Eu não sei se vocês já fizeram a cadeira de Direito Civil 5. Não, Direito Civil 6. Direito Civil 6, que fala sobre a sucessão. Mas na sucessão nós temos a figura não só do herdeiro, como do legatário, ok? E na herança, o sujeito passivo, no caso do ITCMD, é tanto esse herdeiro quanto esse legatário, quando estamos falando de recebimento de herança, ok? Quando estamos falando de recebimento de doação, o sujeito passivo, ou seja, de quem o Estado pode cobrar o ITCMD, é o donatário, ok? É quem recebe essa doação. Então, no exemplo que eu dei aqui para vocês, o sujeito passivo do ITCMD seria o filho. A mãe doa um apartamento ao filho, o filho recebe o apartamento, portanto, o filho é sujeito passivo de ITCMD, é contribuinte de ITCMD, ok? Fato gerador de ITCMD, no caso da herança, é no momento de abertura da sucessão.
No momento que abre-se a sucessão, e vocês também vão estudar isso em Direito Civil 6, que é o princípio da saisinha. Então, no momento de abertura da sucessão, é que ocorre aí o fato gerador para o nascimento da obrigação tributária de pagar ITCMD. E no caso da doação, é no ato da doação. No ato da doação, no ato da transmissão de um bem a outra pessoa, desde que essa transmissão seja não onerosa, ou seja, seja gratuita. Bom? Base de cálculo e alíquota. BC aqui é base de cálculo, tá, pessoal? Então, base de cálculo do ITCMD será o valor venal do imóvel ou direito transmitido. Lembrando, todo imóvel, pessoal, ele tem um valor venal. O valor venal não é o valor de mercado desse imóvel, tá bom? É um valor fixado pelo município ou pelo estado para que ele exatamente consiga realizar esses cálculos aí tributários, ok? Então, a base de cálculo do ICMD será o valor venal do bem ou do direito que foi efetivamente transmitido, seja por razão da herança, seja por razão da doação. E a alíquota, que é essa porcentagem aqui, é que, em regra, os estados escolhem. ITCMD é um tributo, como a gente já viu, estadual. Porém, os estados, eles precisam respeitar o máximo de 8%, tá? Então, a alíquota pode ser até 8%. Ok? Que no caso, ela é aplicada em cima do valor venal do imóvel, que é a base de cálculo. Perfeito? E agora, vamos para o último e mais fácil imposto estadual, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui possuem experiências com o pagamento desse IPVA. Então, como a gente já sabe, é um imposto estadual, ele incide anualmente, não é cobrado sobre toda operação, ou sobre herança, ou sobre doação, ele incide uma vez anualmente sobre a propriedade de veículos automotores, como carros, motos, caminhões, ônibus, perfeito? Lembre-se, o IPVA, ele é cobrado do proprietário do veículo, sempre dia 1º de janeiro. Sei que às vezes varia, né? Mas, em regra, sempre 1º de janeiro. E esse proprietário do veículo é sempre aquele que está registrado, seja no Detran, ou seja um outro sistema aí de controle de trânsito, ok? Um exemplo aqui que eu dou para vocês sobre essa questão da cobrança do proprietário é que, se Ana vendeu seu carro em novembro, mas em 1º de janeiro ela ainda estava o carro ainda estava em nome dela, o IPVA daquele ano é devido por ano. Claro que nesse caso ela vai cobrar da pessoa que não fez a transferência do nome do veículo, mas enfim. Mas o Estado, o fisco, ele vai cobrar do proprietário desse veículo, ok? E para terminar nossa aula, as características aqui do IPVA. Primeiro, o sujeito passivo do IPVA, como eu já disse para vocês, é o proprietário registrado, é quem está registrado no sistema do Detran, ok? Quem está registrado no sistema do Detran é quem paga aí efetivamente o IPVA, é de quem o fisco vai cobrar. Qual o fato gerador do IPVA? É a propriedade do veículo automotor em 1º de janeiro de cada ano. Então, chegou 1º de janeiro de 2026, eu tenho um veículo automotor em meu nome, pratiquei o fato gerador de IPVA, portanto, tenho aí a obrigação de pagar esse IPVA. Base de cálculo e alíquota. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. Seja, isso vai depender da lei, tá? De cada estado, mas seja a tabela FIPE desse veículo, ou seja uma tabela aí previamente feita pelo estado, ok? Então, mas em regra, a base de cálculo vai ser em cima aí do valor venal do veículo. E em relação à alíquota, os estados eles escolhem, ok? Mas geralmente, essa alíquota ela fica entre 1% a 4% para carros e motos. Eu não sei quem aqui tem caminhão ou ônibus e consegue nos dizer qual mais ou menos é a alíquota para caminhões e para ônibus, mas para carros e para motos, geralmente fica entre 1% a 4%. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi nossa aula de hoje. Lembrem-se de estudar esses impostos em espécie. Não deixem de ir para a aula, tá bom? Ao longo da semana, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula muito importante aí para a prova, tá certo?